Entrevistas, saúde, educação, política, segurança, cultura e prestação de serviço. Cidade Live. Apresentação: Éder Xavier. Muito bem, estamos no ar. Cidade Live no ar, semeando o futuro para as próximas gerações. Hoje o nosso programa está muito bom, espetacular. Porque hoje nós vamos conversar com a professora, pesquisadora, especialista em recursos hídricos, a competente, mas muito competente, Marta Marcondes. Olha, a professora Marta possui um currículo impecável. O pessoal da produção mandou aqui, olha, uma relaçãozinha para mim, e eles falaram assim para mim, olha, Éder, se nós fôssemos, nós somos no Google, olha, era 1 hora de programa para poder falar tudo o que a professora vem desenvolvendo de positivo, de bom, humano, né, dentro da especialidade dela. Bom, então falando em especialidade, ela possui, nós ficamos sintetizando, né, o currículo dessa professora. Então, ela possui especialização em ciências biológicas e em ecologia. Graduação e licenciatura plena em ciências biológicas, entre muitas outras. Atualmente ela é professora na USCS, na Universidade de São Caetano, e gestora. Olha, a gestão é tão importante, como nós vamos, no correr de todos os programas da Cidade Live, falar sobre a importância da gestão, quer no direito público, ou nas atividades públicas, nas empresas, gestão é o caso. Então, ela atualmente é professora Marta Marcondes, na USCS e gestora do curso de Gestão Ambiental da Escola de Tecnologia. Ambiental, é importante, né? Marta também é coordenadora do projeto IPH, Índice de Poluentes Hídricos, e do programa ESIC. É assim que fala, professora? Isso. ESIC. Educação e Saúde Integral em Comunidades. Membro da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Representante suplente da USCS como membro do Conselho Consultivo do Parque Estadual Águas da Billings e coordenadora do projeto Expedição Mananciais. Produção, obrigado aí que vocês encurtaram a minha história, o currículo da professora Marta. Marta, muito alegre, muito bacana fazer o programa com você. Marta, seja bem-vinda. Então, professora Marta Marcondes, depois de ler todo esse currículo, a pergunta, né? Como é que surgiu essa iniciativa em estudar recursos hídricos? E também falar um pouquinho sobre recursos hídricos, né? Hídricos, água, tudo isso a gente assim, mas recurso, né? Para a gente não fazer confusão aí, recurso financeiro. Então, assim, recursos hídricos. A senhora, você, querida, pode falar um pouquinho sobre essa história, os recursos e como surgiu essa iniciativa, né? Tá, com certeza. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para participar do seu programa. Quero agradecer também o carinho da produção do programa, com que eles acabaram me recebendo e separando material e pesquisando coisas assim. Você está com uma equipe muito boa aqui, viu? Tem que parabenizar todo mundo aí pelo carinho deles, tá? Das meninas e dos meninos. Muitos foram seus alunos e receberam você com tanto carinho. E você vê, né, às vezes aqueles professores famosos como você ficam distante dos alunos, né? E a gente fala assim, boa tarde, professor, ou só oi, professor, tal, né? O meio das notas, da interação, mas eles receberam você com uma vibração enorme, que ultrapassa a energia. Foram seus alunos, por isso estão todos felizes aqui. Então é um ambiente de graça, de muita alegria. Nós estamos em casa, né? Bom, então vamos lá, né? Recursos hídricos, na realidade, são áreas de produção de água, porque toda vez que nós falamos em recurso hídrico, nós estamos falando na água que nós temos possibilidade e acesso para distribuição para a população, tá? Então, onde essa água é produzida,
distribuída. Então, nós falamos de áreas de mananciais. Todo manancial é uma área de produção de água. Esse manancial está numa bacia hidrográfica, e isso é muito importante que as pessoas conheçam, para entender um pouco como que você faz gestão de uma bacia, tá? Que você falou de gestão, né? A importância de falar de gestão. Então, hoje nós pensamos em gestão de bacia hidrográfica que transcende municípios, né? Então, como aqui na região do ABC, nós estamos numa bacia hidrográfica, que é a bacia Billings, do reservatório Billings e do rio Tamanduateí. Então, quando nós falamos em recursos hídricos, é isso, ó. Quais são as áreas que produzem essa água? De que maneira que elas armazenam essa água? De que maneira que essa água é distribuída? E como os rios, córregos e lagos e lagoas recebem, por exemplo, os efluentes que são gerados pelos municípios. Então, quando você fala em recurso hídrico, é tudo isso, tá? Você tem que pensar na bacia hidrográfica, que bacia é essa? Como que essa bacia hidrográfica produz a sua água, de que maneira ela é armazenada, de que maneira ela é distribuída, depois que foi utilizada nas casas ou comércio, indústria, como tudo isso volta, se tem tratamento esse efluente, se não tem tratamento esse esgoto, tá? E como é que os rios recebem essa água que foi utilizada por todos nós. Então é isso, quando nós falamos em recursos hídricos é isso. E óbvio, né, o recurso hídrico, ele é um recurso, é um serviço ambiental que um ecossistema nos dá, tá? Então, nós temos aqui na região do ABC vários locais que são áreas de produção de água e que realizam um serviço ambiental muito importante, que é fornecer água para que nós possamos ter nas nossas casas. Como é que começou essa questão, né, desse estudo? Há muito tempo atrás, né, já faz mais ou menos uns 30 anos que eu estudo essa região, tá? Desde que eu comecei a fazer o curso de Ciências Biológicas, eu quis trabalhar com a área de... A ideia inicial era trabalhar com fauna, mas aí depois eu falei, bom, o animal precisa de água, né? Então é importante que a gente estude essa água. E aí eu comecei, a partir daí, estudar o reservatório Billings, Guarapiranga, e foi andando a carruagem, né? Até que eu vim para a universidade, para a USCS, e que na época era a IMES, né? Era a Universidade Municipal, Instituto Municipal de Ensino Superior, e nós montamos no IMES, no antigo IMES, ainda lá na Avenida Goiás, a área da saúde começou, eu fui para lá e nós começamos a montar um grupo para estudar os recursos hídricos da região, tanto o rio Tamanduateí, como o Ribeirão dos Meninos, como o córrego do Moinho, né, aqui na Kennedy, e começamos aí. Isso já faz 18 anos. Ah, que bom. Mas, veja, eu queria só uma coisa, assim, até em função de tudo que nós conversamos, a sua simpatia, a sua comunicação, sua alegria de trabalhar com... É um fato de muita responsabilidade, a água sem água, né? E os problemas de água que são tratados de uma forma ou outra, deve haver um município que pensa de um jeito, um governante, um prefeito de um jeito, outro, você está aí no meio de um negócio bastante de alta responsabilidade. E então precisa ter uma vocação, ou alguém, ou, no momento as pessoas que se realizam, assim, tem um insight, aconteceu um viu uma luz, outro não sei o quê, outro pai... Eu queria esse detalhe aí, para ver essa história da tua simpatia com tudo, com todos, como você foi recebida, como já dissemos e tal. O que é que levou assim você, você já, isso de infância, estava assim, eu gosto disso, ou um dia teve uma chuva muito forte. Eu sempre gostei muito de água, né? Sempre. Quando chovia mesmo, antigamente a gente podia, né, ir lá tomar banho de chuva, né? Eu ficava deitada na sarjeta e passava aquela água em cima. A gente embaixo dos prédios, né, que tinha aquele monte de água, a gente ficava... Então eu sempre gostei muito de água. Eu acho que eu sou um ser da água, né?
Eu gosto muito de água, eu gosto de nadar, eu remo, né? Eu faço stand-up aqui no reservatório Billings e tal. Então essa coisa eu acho que já vem desde aí. Acho que já vamos falar da Billings. Mas, então eu não estou tão errado em falar que alguma coisa com a água já vinha lá de... E as pessoas sempre falam assim, né? Marta, você não queria ser médica, biomédica, não sei o que. Eu falo, não, eu sempre quis ser bióloga, né? Porque eu falava assim, poxa, como é que a gente pode ajudar o planeta? De que maneira que a gente pode ajudar os animais? Porque eu sempre gostei muito dos animais e tal. Aí eu falei assim, gente, eu acho que eu vou ser bióloga mesmo. Então eu entrei na faculdade de biologia, sabendo que era aquilo que eu queria, saí sabendo, e se você perguntasse para mim hoje, você faria que faculdade? Eu falaria de novo, biologia. Biologia, ai, que bom então. Bom, então vamos lá para as coisas assim então. Você podia contar um pouquinho para nós sobre o projeto Índice de Poluentes Hídricos, ou seja, o IPH, é isso? Isso, Índice exatamente. de Poluentes Hídricos, exatamente. Né? Bom, é um projeto. É um projeto. Então, assim, o projeto IPH, ele nasceu em 2003, né? Por isso que eu falo que a gente está completando 18 anos esse ano aqui, né? Maioridade. Maioridade já. Então, ele nasceu finzinho de 2002, comecinho de 2003. Nós éramos um grupo de monitoramento do projeto Observando os Rios da Fundação SOS Mata Atlântica. Então, logo que a Fundação SOS Mata Atlântica ela montou o projeto Observando os Rios, que era um projeto para que se pudesse fazer todo um monitoramento da bacia hidrográfica do Alto Tietê, né? E aí, como eu tenho uma amizade muito grande com o pessoal da Fundação SOS, eles falaram, Marta, vamos lá, vamos montar um grupo de monitoramento lá em São Caetano, e nós montamos. E foi andando a carruagem, né? Durante 6 anos, nós ficamos como grupo de monitoramento. E aí, em 2010, nós, no finzinho de 2009 para 2010, nós pensamos em modificar um pouquinho o projeto, porque nós éramos Grupo Biguá de Educação Ambiental, nascemos como Grupo Biguá de Educação Ambiental, e aí em 2010 nós mudamos o nome do nosso projeto, porque aí nós falamos assim, olha, não vamos monitorar só um ponto, porque nós monitorávamos só a foz do Ribeirão dos Meninos aqui em São Caetano, tá? Quando o Ribeirão dos Meninos deságua no Rio Tamanduateí. E aí, nós falamos, vamos aumentar o número de pontos de monitoramento e vamos mudar o nome do projeto. Na época, o nosso reitor era o professor Silvio Minciotti, que ele é químico, né? E eu sentei com ele, falei, professor, o que o senhor acha? Ele falou assim, mas vamos mudar de nome. E foi inclusive ele que sugeriu esse nome, né? Eu sempre brinco com o professor Silvio que ele que sugeriu esse nome. E aí nós mudamos, aí nós tivemos um espaço, a gente criou um espaço aqui no campus centro da universidade, que é o nosso laboratório de análise ambiental. E a partir daí nós começamos como o projeto IPH, Índice de Poluentes Hídricos. E criamos a partir daí as expedições, que são as expedições mananciais, né? Então, Manancial Billings, Guarapiranga, os mananciais das nascentes ali em Paranapiacaba, e a partir daí, então, foi deslanchando o nosso projeto, e começou mais um monte de coisa e outras parcerias que eu falo já. Tá certo. Mas expedições, como é que a gente entende a expressão? Iniciaram-se as expedições. As expedições que nós chamamos, né, que são as expedições mananciais, são expedições que a gente coloca um rio como objeto de estudo, tá? Demarcamos pontos de coleta daquele rio, né, a cada 3 ou cada 5 ou cada 10 quilômetros, dependendo da característica do rio. E a partir daí nós começamos a formação de uma série histórica. Então a gente faz a expedição com o objetivo de ter uma série histórica sobre a qualidade de água daquele rio. Histórica sobre a qualidade de água daquele rio, ou daquele reservatório, ou daquela nascente. A importância disso é que? A importância disso é que nós tenhamos
condições de saber, ao longo de 10 anos, porque nenhuma série histórica se faz com menos de 10 anos. Tem essa também. Tá? Né? Então, ao longo de 10 anos, quais foram as alterações que aquele corpo d'água teve? Então, se, por exemplo, melhorou, se piorou, se você, de repente, tem um novo poluente que você não tinha anteriormente. Só vou te dar um exemplo, né? Nós pesquisamos o Rio Tamanduateí já há 15 anos, que eu monitoro o Rio Tamanduateí 4 vezes ao ano, né? Que nós fazemos os 35 quilômetros do Tamanduateí, da nascente, que é lá na Gruta de Santa Luzia, no município de Mauá. Com esses espaçamentos que você falou. Com esses espaçamentos e tal. E aí, o que aconteceu? Durante esses 10 anos, a gente teve muitas discussões, porque a gente nós confeccionamos relatórios técnicos e esses relatórios são entregues ao poder público. Que eu falo, nós somos um parceiro do poder público, né? Porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos mostrando como está a qualidade de água daquele rio. E olha que interessante, depois que o município de Mauá construiu a estação de tratamento de esgoto, que eles fizeram uma grande estação de tratamento de esgoto, nós tivemos uma mudança significativa na qualidade de água do Rio Tamanduateí. Sim. Aí você vai virar e falar assim, Marta, mas o Tamanduateí continua aí como um esgoto a céu aberto, tal. Mas uma coisa é você falar, é um esgoto. Outra coisa é você falar o que tem nesse esgoto, qual a quantidade de poluentes que você tem. E nós percebemos que depois que Mauá construiu a estação de tratamento de esgoto, nós tivemos uma melhoria significativa nesse efluente que sai do município de Mauá para o Rio Tamanduateí. Então, é importante isso para que o gestor público olhe para o seu município e veja o quanto ele está contribuindo com a carga de poluição para aquele rio. Entendeu? Eu acho que uma coisa interessante que as pessoas devem saber é o que eu falei no começo. Nós temos que trabalhar com uma unidade de gestão que é a bacia hidrográfica, né? Eu faço assim porque é uma bacia mesmo. Tá? Então, tudo que acontece nessa bacia, todos os municípios que fazem parte dela vão sofrer. Se a bacia tiver água com qualidade, os municípios são beneficiados. Se a bacia tiver água com péssimas condições, os municípios vão sofrer. E nós sabemos, né? Eu falo, São Caetano é o menor município que a gente tem aqui na região do ABC e ele está entre 2 rios, né? Porque vem o Tamanduateí de um lado, o Ribeirão dos Meninos do outro, e nós estamos ali. Então, tudo que vem de poluição de todos os municípios acaba chegando aqui em São Caetano. Então, nós sofremos com isso também. E os outros municípios também. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que a gestão tem que ser pela bacia hidrográfica. Então, quando nós falamos, olha, os municípios têm que efetivar os seus planos de saneamento para tratar o seu esgoto, isso nós estamos falando numa questão de região, nós não estamos falando só do município de São Caetano, tá? Muito, muito importante essa sua colocação, sabe, Marta? Assim como cidadão, nasci em São Caetano, parece que você também nasceu em São Caetano e tal. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Eu tive atividades, nós tivemos atividades aí com mandato e tal, e nossa, eu não conhecia bem essa história que é importante, muito importante o cidadão conhecer isso.Esse é o programa, nós estamos semeando fatos, essa é a ideia do programa, né? Conhecimento, né? Nós buscamos lá o passado, como já dissemos, a história, o que está acontecendo no presente, e você tem tudo a ver com o espírito do nosso programa Cidade Live. Então nós estamos no município de São Caetano, você me disse que tem aí, talvez pela altitude, eu não sei bem como é que tal, a Baixada, o que for, então ele recebe a influência do rio Tamanduateí e do Ribeirão dos Meninos. Então, se tem lá um certo poluente, vocês certamente, pelo que você disse, eu entendi, fazem pesquisas, conhecem o que está dentro daquela água. Eu sei tudo que está nessa água desses rios aí. Se tem uma coisa mais química, um elemento químico prejudicial à saúde, ou se tem. Porque quando nós pensamos em
em esgoto, é da nossa casa lá, né, que nós damos descarga, tal, esgoto. É um exatamente. esgoto a céu aberto. Mas não é só isso que tem, não é só essa situação. Também nós temos indústrias, outra vez alguém despeja lá alguma coisa que é tão pior que qualquer outro elemento de conceito, de higiene, o que for. Então, é isso que eu estou entendendo, quer dizer, São Caetano mesmo. sofre essa um pouco mais, talvez, e espalha daqui para outro lugar, tal, mas olha a importância disso, eu não tinha essa visão. Você pode falar um pouquinho mais dessa... Claro. Você está entendendo? Dá para entender? Sim, é muito importante que São Caetano... Desculpe, que a responsabilidade, então, do prefeito, da administração... Acho que é por isso que você se fixou com outros municípios. A união dos municípios, né? Exatamente. O consórcio não deu tudo que a gente imaginava em todos os setores, mas nesse que é vida, a água é vida, é o planeta, é a nossa saúde. Então, São Caetano, eu interrompi justamente porque claro. Assim, para mim é marcante, né? São Caetano... um pouquinho mais de 60 anos na cidade, eu não sabia dessa situação aí, e depois nós temos as enchentes, imagina o que pode acontecer, tá? O que pode e a preocupação, vir pra cá. com a preocupação dessa história dos aspectos químicos que devem violentar muito, né, a saúde humana. Exatamente, é muito importante você falar isso, é muito importante eu ter esse espaço para poder falar, porque assim, São Caetano, eu sempre falo, dai a César o que é de César, né? Como eu falei, Mauá foi assim primordial eles construírem a estação de tratamento de esgoto, assim como em São Caetano nós coletamos e tratamos 100% do nosso esgoto, tá? O que vai efetivamente para um rio, para um córrego, talvez seja um vazamento, um esgoto clandestino que pode acontecer, né? Então, nós temos essa preocupação, então isso é muito importante, eu sempre defendo isso. Só que eu acho que São Caetano tem que participar muito mais das instâncias de discussão, porque nós somos a ponta que está recebendo a poluição desses rios, tá? Então, por que eu falo que nós temos que participar das instâncias de discussões? Porque essas instâncias é que vão também falar com os outros municípios para que esses municípios tenham efetividade nos seus planos de saneamento, que isso é muito importante. Então, por exemplo, o Ribeirão dos Meninos, ele recebe água do Ribeirão dos Couros, que vem de São Bernardo e Diadema. O Ribeirão dos Meninos recebe água e efluente de São Bernardo de Santo André. Então, toda a parte de São Bernardo, Diadema, Santo André, vem para o Ribeirão dos Meninos e chega aqui em São Caetano. E como você falou, num episódio de enchente, como nós tivemos o ano passado, em março do ano passado, que nós tivemos uma enchente assim que foi arrasadora aqui para São Caetano, toda essa água veio para cá, com todos os poluentes. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos discutir isso também em São Caetano, porque São Caetano sofre com isso. Então, essa gestão do ABC tem que ser discutida e São Caetano tem que participar dessa discussão. Então, já vou até fazer uma propaganda aqui, né? Nós reativamos o subcomitê Billings Tamanduateí. Porque, não sei se todos conhecem, mas existem unidades de gestão de recursos hídricos, que são os comitês de bacias hidrográficas. Então, nós temos um grande comitê, que é o Comitê do Alto Tietê, tá? Esse Comitê do Alto Tietê tem 6 subcomitês. E um dos subcomitês somos nós, do Comitê Billings Tamanduateí. A semana passada, nós reativamos o comitê, que era um pedido já da sociedade civil. Eu sou representante oficial no subcomitê da sociedade civil pela Universidade Municipal de São Caetano. E nós reativamos o subcomitê e acabou que eu fiquei como coordenadora geral do subcomitê, então eu vou botar esse subcomitê para funcionar efetivamente e eu estou fazendo uma chamada aqui para a sociedade civil de São Caetano para, junto comigo, participar das discussões do nosso subcomitê. Aí você vai falar, Marta, mas a gente está longe da Billings. Não, tem tudo a ver. Por conta disso que eu expliquei para você, que nós recebemos água de todo mundo aqui quando ocorre uma enchente. Tá? Então, é muito importante que nós, da sociedade civil, possamos
participar dessas instâncias de discussão, tá? Então, eu sou a coordenadora geral, tem uma coordenadora que é a Márcia Nascimento, que é representante do Estado, e tem uma outra menina, a Karen, que é representante do município, que ela é de Ribeirão Pires, tá? Ela é da Prefeitura de Ribeirão Pires e ela está representando os municípios. Então, eu brinco que nós viramos as meninas super poderosas, né? Porque a gente está lá coordenando o comitê Billing Estava da TI, né? A mulherada no comando aí. Tá certo, então, as moças estão... Então, é isso, né? Que é importante que as pessoas saibam que nós somos um município que depende dos outros municípios e que nós estamos numa região de produção de água. O ABC é uma região de produção de água e nós deveríamos ter isso como nosso, né? Nós deveríamos, inclusive, receber por conta de preservar os nossos mananciais. Existe um artigo na Constituição do Estado de São Paulo, que é o artigo 200 da nossa Constituição, que é de 95, que esse artigo 200 diz justamente isso, que nós, quem for aquele que preserva as áreas, tem que receber por conta de preservar uma área de produção de água. Interessantíssimo. Isso é muito importante. E, gente, cada município, se você fala, por exemplo, o Rio Grande da Serra está inteiro dentro de uma área de produção de água. Ribeirão Pires, inteiro dentro de uma área de mananciais. Santo André, parte dele. São Bernardo, boa parte dele. Diadema também. Se nós, enquanto região, né, com essas pessoas que vão assumir agora a gestão pública, e nós, enquanto região, firmássemos o pé e falássemos: aqui é região de produção de água, aqui não é região para produzir poluente para o rio. Então a indústria tem que se adequar, nós temos que nos adequar, nós receberíamos royalties dessa produção de água. Nossa, que interessante. Olha, eu quero e vou fazer aqui porque é incrível que nós estamos conversando. Bom, se não tiver o sol, não tem vida nesse planeta, certo? Se não tiver água, também não haverá vida nesse planeta. Vida, que eu digo, com esse corpo humano. Então, a importância do gestor, eu penso assim, nós estamos próximos de uma eleição. Nossos programas, essa TV assim, não faz política partidária. Mas acho que chegou o momento, olha o que você está trazendo aqui de informação. E já de antemão digo para você, a nossa TV aqui, o Canal 3, né, está à disposição, eu acho que nós temos que dar prioridade para isso, né? Mas então veja, nós estamos próximos aí de eleição. Nós falamos antes da importância da gestão. Então, gestão. Será que nós, com essas informações que você está passando, quem ouvir isto, se São Caetano tem essa responsabilidade em relação aos outros municípios? Aliás, nós somos o 4º município em extensão territorial no Brasil. 4º menor em extensão territorial no Brasil. E no estado de São Paulo, entre os 645 municípios, São Caetano do Sul é o segundo menor em extensão territorial. Temos aqui índices maravilhosos de DH e tal. Então, os gestores que nós vamos eleger agora da região, que nós tenhamos um pouco, pensar na vida, né? E entregar essa responsabilidade para pessoas que você já está numa universidade que é pública, né? Exatamente. Então, eu sei quem dirigiu nos últimos 7 anos e meio, me parece que é isso. Exatamente. A competência do Professor Marco Bassi, né? Querido. Um homem muito competente. Então, eu queria deixar claro assim que nós venhamos a eleger gestores com visão futurista e principalmente com capacidade de gestão. E eu não sabia mesmo, confesso a você, quantas atividades nós já desenvolvemos, eu não tinha essa informação a respeito da água. Então o sol é vida e a água é vida também. Que importância que tem essa notícia que você nos traz, né? Muito importante mesmo. E falando nessa questão de vida, de saúde, de meio ambiente, né, bióloga, de alguma maneira passa por tantas vertentes, né? O ar, a poluição, o meio ambiente e tal.
Bom, mas Marta, senão com você eu acho que teria que ter um programa de umas... Deixa eu ver, depois eu pergunto para a produção. Né? Mas a Bianca está fazendo sinal lá, tinha que ser 24 horas. A gente para, a gente toma um cafezinho, dorme um pouquinho e bota o programa. Porque, nossa, nós vamos fazer mais programas. Pessoal, traz essa moça aqui. Bom, Marta, em 1932, a indústria química Matarazzo, ela iniciou suas atividades aqui em São Caetano. Nós temos uma área aqui no bairro Fundação. Olha que engraçado, bairro Fundação. A fundação da cidade é um bairro que tem lá uma porção de problemas e essa administração, tenho que confessar, tem dado muita atenção a toda essa situação. Agora, nossa, que importante aí que foi a história do Covid, que é outra coisa da saúde e tal, a administração competente em relação a isso. Mas a indústria química Matarazzo iniciou aqui as suas atividades já há bastante tempo, depois foi embora, nós conhecemos o que aconteceu e ficou essa tal da área da Matarazzo. Eu ouvi assim, alguns comentários, até tive acesso a essa documentação quando vereador, que era um local até de estudo internacional sobre como é que pode deixar um pedaço da área tão poluído assim, com tanta coisa, tal do BHC, tanta coisa assim. Certamente isso espalhou pelos rios e você vai comentar sobre isso, né? Então, foram usados pela Matarazzo elementos altamente corrosivos da natureza, como a soda cáustica, o cloro, não me lembro bem mais, hidrogenação de mercúrio, você sabe perfeitamente isso tal. E agora as informações que nós temos é que a CETESB produziu lá uma série de referências para que é possível sarar a parte da terra ali, naquilo lá, naquele ambiente, né? Que aquilo poderia revitalizar, seria importante, porque nós temos poucos espaços para São Caetano. São Caetano precisa encontrar a sua vocação no aspecto econômico, porque ela não tem espaços, né, não há espaço para as indústrias, né? Nós temos aí uma arrecadação enorme, grande parte da nossa arrecadação é da General Motors, da Petrobras. E os carros hoje são híbridos, né? O ano passado um número enorme, 19 foram licenciados. Então você imagina amanhã nós temos que encontrar uma vocação, aquela área poderia ser uma área que venhamos a aproveitar para desenvolver projetos, né, com uma administração competente. Isso tudo passa por elegermos competência e não pessoas que falam bobagem, né? E só politiqueiros. Então, a pergunta, tentando dirigir aqui para a tua atividade, o teu conhecimento, é assim, áreas como essa, né? E tem o rio ali, o Tamanduateí e o Ribeirão dos Meninos. Essas áreas, tem alguma maneira delas serem aproveitadas? Porque me parece que era de 200 mil metros, um tanto de 1000 metros, agora não estou lembrando. Ela tem um espaço que a Sabesp falou que se fizer isso ou fizer aquilo, poderá ser utilizado tal. E poderia ajudar, principalmente essa história que você nos traz tão assim interessante. Tem alguma maneira, algo que pode ser feito? Estou pedindo para você criar quase uma mágica para ver se ajuda, porque eu não sabia que São Caetano está na condição que está e que precisaria mesmo, e que recebe tantos problemas para ser solucionado, né? Coitado do administrador. Olha, eu não gostaria de estar na pele do administrador, né? Mas vamos lá, gente. A indústria química Matarazzo tinha um espaço de 100 mil metros quadrados aqui na fundação, né? E esse espaço, ele era segmentado, atrás da igreja do bairro da Fundação, era onde ficava a cooperativa, onde ficava também a cerâmica. Aí, para baixo, ali onde o pessoal fazia a festa italiana, são os locais com maior nível de poluição, tá? Se as pessoas tiverem interesse, vocês podem entrar num site que chama Datagel, é um site do governo do estado. Eu sempre falo dai a César o que é de César. O governo do estado fez um material fantástico desse Datagel
e que você consegue montar os mapas com as áreas que estão contaminadas. E lá você encontra quem é o contaminante, então é o HCH, é o mercúrio que nós temos de contaminação naquele solo da Matarazzo, tá? Então, o que acontece? Tem como descontaminar? Óbvio que tem. Existem 3 tipos possíveis de descontaminação. Um é o que nós chamamos por fitorremediação, que seria você fazer um bosque naquele local, com espécies vegetais que têm capacidade de fazer a absorção desse material do solo. Esse seria o melhor dos mundos, né? Que alguém realmente tivesse esse interesse de fazer aquele bosque para fitorremediação. O que seria uma coisa interessante? Nós teremos um bosque aqui na nossa região e esse bosque não pode ser mexido, tá? Então ele ficaria lá. Então, São Caetano teria a sua florestinha se a gente pensasse em trabalhar com fitorremediação. Uma segunda coisa que é possível de ser feita é a biorremediação. Você usa bactérias, né? Eu me especializei em microbiologia, hoje eu sou morfologista e microbiologista, que eu estudo essas bactérias, vírus, o que tem na água. Tá? Inclusive o meu doutorado, que eu estou fazendo na Unifesp e no Instituto de Medicina Tropical da USP, financiado inclusive pela FAPESP, é justamente para a gente fazer sequenciamento genético desses micro-organismos que estão por aí. E existe a biorremediação, é você usar bactérias que têm capacidade de chegar lá e quebrar aquelas longas cadeias e você consegue descontaminar. Você tem que pegar bloco por bloco desse solo e fazer a descontaminação. É um valor bastante elevado, mas é possível de ser feito. E existe uma terceira maneira, que seria você retirar todo o solo e levar para um aterro para ser feita a descontaminação. Isso ficaria muito mais caro ainda. E existe uma possibilidade de você confinar aquele local, né, como foi feito com o parque na Marginal, gente, eu esqueci o nome daquele parque. Mas eu sei, não, eu sei qual que você está falando. falando. Que é um parque municipal que eles fizeram ali usando essa técnica que eu estou falando, que é você selar, você confinar aquele material que está ali até passar meia vida de 100, 150 anos, que aí você manteria confinado. Tem que se fazer isso. Agora, existe essa necessidade, porque mesmo. Aquele solo não está descontaminado. Existe uma pequena área que é possível ser feito alguma atividade que ela não tenha contaminação, mas o restante está contaminado. Então, nós temos que ficar alertas para ver quais são os próximos passos a partir dali. Outro dia até me perguntaram, não seria interessante, próximo da Marginal, ser feito um condomínio, né, ou habitações, tal? Eu falo assim, o grande problema é que nós vamos fazer habitações em áreas contaminadas e quando chover e tiver uma enchente, aquelas pessoas vão ficar à mercê daquela enchente, né? Então, o melhor dos mundos para mim seria que a gente fizesse a fitorremediação e que você colocasse um bosque naquela região ali. Mas você estava falando, é justamente isso que eu estava imaginando, Marta. Ter um bosque em São Caetano, né? Seria muito. Nossa, pensei, conhecendo 1/1000 do que você conhece dessa história toda, assim, sabe, com um bosque para São Caetano, né? Naquela região, na entrada, de uma certa forma, então seria uma coisa. Maravilhoso. E você acha assim que isso seria assim, algo inexequível, algo assim, uma coisa assim. Cinematográfica, sei lá, um sonho impossível, é mais difícil um você negócio confinar utópico. Tudo
né, do que você fazer um bosque com possibilidade de você. O bosque te traz umidade, te traz, porque esses são os serviços ambientais que a gente estava falando lá no começo dos recursos hídricos, né? Então, assim, onde você tem área verde, você tem possibilidade de umidade no local. Você tem possibilidade de formação de nuvens de chuva, garantindo essa questão toda da chuva. Então, se nós tivéssemos um nosso bosque aqui, né, conversando com outros bosques da região, nós teríamos primeiro, uma melhoria na qualidade do ar daqui de São Caetano, tá? Porque nós sofremos também. Nossa. São Caetano não está numa redoma, né? E nós estamos num corredor da Avenida do Estado, no corredor da Avenida Goiás, com todos esses poluentes aqui. Tá? E uma terceira idade, né? Exatamente. Também, que é mais fragilizada. Nós temos um estudo muito bacana, feito pela professora Cristina Vidal, que é gestora do curso de farmácia da USCS, de doenças cardiovasculares, que ela fez um oriundas do dióxido... Oriundas de poluição atmosférica. Dióxido de carbono. Isso, exatamente. Então, nós teríamos uma barreira ali, né? Isso seria uma coisa bem interessante. E, óbvio, né? Seria lindo se nós conseguíssemos fazer esse nosso bosque. Existe o que nós chamamos dos planos municipais de Mata Atlântica, que São Caetano começou a constituir o seu, eu não sei em que pé que ele está agora, mas eu acho que a próxima gestão, seja quem for, deveria retomar esse plano municipal de Mata Atlântica e fazer aí a sugestão para a gente fazer a fitorremediação lá no espaço. Estamos no final, eu preciso pegar a Bianca, depois o Ed... a Larissa, o nosso pessoal todo aqui, apertar o pescoço deles, porque é muito pouco tempo, pessoal. Mas nós vamos estar outro dia, outras vezes juntos e tal, tem muitos temas. Acho que da próxima vez vamos focar em um tema assim, e ampliar, né, ele para poder passar com mais, uma performance mais objetiva, porque nós falamos de várias coisas, foi maravilhoso, sim, mas várias coisas, e cada uma delas de alta importância, e como você é profunda conhecedora, poderá instrumentalizar, né, para as coisas andarem. Mas eu queria, então, encerrando o programa, agradecer muito você, estar conosco, ter esse conhecimento todo, esse histórico todo, e ser um ser humano normal, né? Porque as pessoas conhecem um pouquinho, elas se sentem, assim, parece que a vida não vai passar para elas, né? Então, você realmente uma alma muito adiantada, foi um prazer fazer o programa com você, Marta, e eu quero, no ar, fazer uma promessa para você. Essa história do bosque, nessa área, nós temos aí alguma estrutura, algum conhecimento, nascemos na cidade, algumas atividades e tal, e eu gostaria de me dedicar e ser um parceiro, que a gente crie alguma coisa, você tem criatividade, o nosso pessoal, peço aí para o nosso pessoal que tem, assim, sabe, ter um bosque para São Caetano, né? Criar a nossa floresta e criar também, assim, um instrumento, né? Nós temos como tem as cidades, convidar todos, isso não é, esse tipo de coisa de vida não é obra de uma pessoa só, é de um grupo de pessoas, a sociedade civil, como você insistiu, para que ninguém, olha, eu sou o maioral, eu que fiz, assim, num ambiente, somos todos um dependente do outro. Alguma coisa que nós criássemos, assim, uma entidade, alguma coisa, ou vinculássemos alguma coisa, para exigir que o próximo prefeito da cidade de São Caetano do Sul, seja quem for, mas também tem que olhar se tem competência ou se é um aventureiro aí querendo falar bobagem, né? Então, nós tivéssemos esse compromisso, não político partidário, mas político de ação. Se você, eu gostaria muito de pegar um pedacinho do teu conhecimento e para dedicar, com você nos ajudando, e eu vou convidar outros, faço aqui um compromisso e peço a você também, em nome da vida de São Caetano do Sul, a cidade onde nós nascemos, que nós venhamos a criar uma entidade que possa cobrar, tanto do ponto de vista da busca da prestação jurisdicional, pressão política partidária e coisas desse tipo. Para você ter uma ideia,
ideia, nós, na ASEAN, né, na ASEAN, fizemos um trabalho, paralisamos aquela obra do shopping por causa de 1 ano e 4 meses. Eles fizeram um piscinão e tal. Quer dizer, a sociedade unida, né, ela realmente consegue muita coisa, né? Sem ser aqueles apóstolos da derrocada que esquecem dos interesses econômicos, que fazem uma bagunça com os aspectos do meio ambiente. Vamos tomar cuidado com isso, mas um bosque para São Caetano. Que esse seja o nosso mote daqui para frente. As tuas palavras finais aí, seria, vamos tentar fazer isso, Marta. Você que é uma pioneira em tanta coisa. Bom, eu quero agradecer novamente o convite e quero falar também que sozinho ninguém faz nada, né? Então, eu tenho que agradecer muito à Universidade Municipal de São Caetano pelo espaço que eles nos dão, né, para a pesquisa e, óbvio, agradecer imensamente o professor Marcos Sidney Bassi, que durante a gestão dele, né, o professor Silvio começou estimulando o nosso projeto e durante a gestão dele, ele deu todo o aporte para que nosso projeto tivesse condições de continuar a manter as análises, as pesquisas, e a gente fala, o Brasil tem excelentes pesquisadores, nós precisamos de suporte, né? E o suporte muitas vezes é um suporte financeiro, tá? Nós fomos patrocinados por uma empresa que é a Prominente, é uma empresa alemã, que doou os equipamentos e reagentes para que nós pudéssemos fazer as expedições, junto com um grande parceiro meu, que é o Dan Robson, que fazia as navegações. Então eu falo, temos profissionais excelentes, precisamos de suporte, a ciência precisa de suporte. E sem ciência a gente não faz nada nesse planeta. Porque é essa ponta nossa aqui da ciência que produz conhecimento e que dá efetividade para uma gestão pública. Para falar, olha, acontece isso, aquilo outro. Então eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de poder falar do meu trabalho, tá? E eu queria também, né, deixar aí a questão da nossa frente de apoio aos povos indígenas e depois nós temos que vir aqui um dia só para falar da questão indígena aqui no programa. Então está fechado para nós falarmos sobre isso. Temos que encerrar o programa. O pessoal está me olhando tão feio para mim aqui para encerrar o programa. Que TV você sabe como que é. E fico muito, reitero o agradecimento à tua presença, né? Então estamos encerrando o programa Cidade Live, que é aquele... qualquer um que assiste esse programa está sabendo que nós estamos mesmo com interesse de semear para o futuro, para as próximas gerações, coisas de interesse. Então o nosso lema é esse, Cidade Live, semeando o futuro para as próximas gerações. Muito obrigado por você estar conosco, assista esse programa, vale a pena, e eu vou reiterar o compromisso de nós criarmos um bosque em São Caetano do Sul. Marta, você vai ter que fazer isso. Um grande abraço para todos, muito obrigado pela audiência.